Bom dia, pessoal. A gente vai dar início a mais uma palestra aqui no quarto workshop dos pós-docs do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho. Meu nome é Priscila Figueiredo, sou pós-doutora aqui no Instituto e tenho me ocupado um pouquinho da parte de divulgação do canal, né, do workshop. E tenho muito prazer em apresentar as 3 palestrantes que vão falar sobre divulgação científica fora dos muros da universidade. É só uma breve introdução da trajetória fantástica dessas meninas. A doutora Aline Rosa, ela fez seu doutorado no Instituto de Microbiologia, na UFRJ, e desde 2017 ela faz pós-doc no Laboratório de Biologia Molecular de Vírus aqui no Instituto. E ela está atuando em vários projetos de divulgação científica e atualmente é membro do comitê organizador do Soapbox Science. A doutora Juliana Vidal, ela fez doutorado também aqui no Instituto, atualmente é pós-doc no Laboratório de Ultraestrutura Celular Herta Meier, e é professora e tutora de ensino superior, e mais recentemente criou também um perfil de divulgação científica no Instagram, chamado Biofatos. E por fim, Caroline Nogueira, ela é doutoranda no nosso programa de Fisiologia. Ela atua em projetos relacionados a doenças renais e terapia celular e também atua na área de divulgação científica através da produção de conteúdos para redes sociais do Laboratório de Investigação Pulmonar. Vocês podem conferir depois as páginas de divulgação das meninas no Instagram. E eu tenho muito prazer de receber a fala delas agora para a gente aqui no workshop. Com você, Aline. Obrigada. Obrigada, Priscila, pela introdução, né? Obrigada à comissão organizadora, né, do workshop dos pós-docs do Instituto de Biofísica. É um prazer enorme para mim estar participando desse evento hoje. E hoje eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, né, do que eu venho fazendo quanto à divulgação científica, né? Me fizeram essa proposta de falar sobre fora dos muros da universidade, que é extremamente importante. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, né? Bom, vou pular essa parte de formação, porque a Priscila já fez a introdução, mas aqui estão destacados alguns projetos no qual eu estou envolvida, né? Ou estive, na verdade. Esses 3 primeiros aqui já encerrei, mas, enfim, ainda sou colaboradora com esse aqui também. Mas todos esses outros projetos aqui, de alguma forma ou de outra, eu ainda estou envolvida, participando em diversas etapas da divulgação científica, né? Seja fazendo assessoria científica para a produção de textos no Instagram, textos para o Twitter do laboratório. E o que eu trouxe aqui em maior detalhe para vocês, né, hoje, é a minha experiência sobre a organização do Soapbox Science Brasil. Bom, então, antes de falar do evento, eu queria aqui destacar, né, que a organização desse evento, obviamente, não conta só com a minha participação, mas também de 4 grandes amigas minhas, né? A ideia de trazer o Soapbox Science para o Brasil foi da doutora Tatiana Pinto, que foi minha co-orientadora durante toda a minha trajetória, né? Durante a iniciação científica e a pós-graduação. 2 amigas de laboratório, a doutora Laura e a doutora Raquel, né, que hoje é professora na UF, e a professora Juliana Cortines também, a partir desse ano, faz parte do nosso time e tem só somado, né, na organização desse evento, que é tão gratificante para nós. Bom, então o que seria o Soapbox Science, né? Esse evento, né, na verdade, a gente organiza aqui no Rio de Janeiro um evento de divulgação científica que surgiu, na verdade, na Inglaterra, né? Ele segue o formato do Speak Corner do London Hyde Park, que é um local historicamente utilizado como arena para debate público. Esse logozinho aqui do Soapbox Science, inclusive, representa, né, uma das principais características desse evento, né? Em que as meninas ficam sobre caixotes, né, de madeira, que são os soapboxes, né, chamados, a tradução literal seria caixa de sabão, por conta desse tipo de palanque, né, mini palanquezinho, ser utilizado nesse local, lá em Londres, para um debate, né, nesse local público. Inclusive foi
nesse formato de evento, que as ideias, né, do movimento sufragista para aquisição dos direitos, principalmente de voto, das mulheres surgiram lá em Londres. Bom, a ideia desse evento, né, e por isso que eu trago essa discussão sobre esse evento aqui no workshop dos pós-docs, é transformar, então, locais públicos em áreas de aprendizagem e debate científico, ou seja, o nosso principal alvo, né, é um público leigo, é levar ciência para as pessoas que não têm ou não teriam, na verdade, um interesse intrínseco na ciência, né, e fazer com que essas pessoas, né, se interessem por isso, saibam da importância, vejam o quanto, né, a ciência, e essa, na verdade, é a função da divulgação científica, né, é trazer o público leigo para mais próximo de nós, né, cientistas. Bom, e além obviamente, dessa questão de levar a ciência para o público leigo, a outra característica e uma das ideias centrais do Soapbox é promover mulheres cientistas, ou seja, o nosso evento ele é feito para públicos diversos, mas quem faz, né, e quem organiza são mulheres. Bom, então por quê, né? Por que mulheres e por que Soapbox? Então eu trago aqui para vocês alguns aspectos, por que é importante unir essas duas temáticas, né, de gênero e ciência. Alguns dados apontam que as mulheres elas abandonam a carreira científica mais do que os homens e alcançam menor prestígio científico, né, do que os homens. Então, as mulheres ainda são minoria nas carreiras científicas, enfim, embora elas tenham hoje, por exemplo, no Brasil, né, um maior grau de qualificação geral acadêmica, quando as mulheres progridem na pós-graduação, normalmente elas acabam abandonando em algum momento essa carreira científica por diversos motivos, e eu vou abordar isso. E em termos de prestígio, por exemplo, os pesquisadores 1A do CNPq, falando em termos de Brasil, são na sua maioria homens. E um dos motivos pelo qual a gente ainda tem, infelizmente, esse padrão, né, na ciência por conta dos estereótipos, né? Então, isso aqui é um dado, é um desenho de uma criança quando foi perguntado para ela o que seria um cientista. Então, na cabeça, então ainda no imaginário, né, dos leigos, inclusive das crianças, infelizmente, um cientista é esse homem aqui, de jaleco branco, né, mais velho, careca, de barba. E as pessoas, né, o público leigo ainda tem essa ideia bastante retrógrada que uma cientista, né, para que ela tenha sucesso, ela não pode ter uma vida social, ela não pode ter uma vida familiar, ela não pode casar, ninguém quer casar com ela, o cientista é uma mulher feia, que negligencia a família. Então, todo esse estereótipo é muito prejudicial, né, para que uma mulher progrida na carreira, inclusive para que ela entre na carreira. Então, menos de 0,05 de crianças entre 5 e 11 anos desenhou uma cientista como mulher. E o Soapbox Science, né, nesse estudo que eu trouxe aqui para vocês. E o Soapbox Science, na verdade, ele vem, inclusive, para combater esse tipo de estereótipo. Há, sim, mulheres na ciência, as mulheres são parte importante, são cientistas muitas vezes brilhantes, né? E a gente precisa valorizar as nossas mulheres e combater esse tipo de estereótipo. E por que é tão importante esse combate, né, gente, de estereótipo? A gente tem um impacto enorme, né, disso tanto no âmbito individual quanto no âmbito social, tá? No âmbito individual seria o que estaria afetando diretamente essas mulheres, né? É que esses estereótipos vão confirmar, né, internamente para essas pessoas e levar a elas a ter uma performance pior, né? Quando estão conscientes da sua categoria ou estereótipo. E no âmbito social, essas mulheres acabam sendo prejudicadas porque elas acabam sendo avaliadas negativamente, né, por outras pessoas, justamente por essa associação com o seu estereótipo e não, de fato, sobre as características desse indivíduo.
Então, nesse contexto, é muito importante a gente combater todo esse tipo de estereótipo, tá, pessoal? Bom, e com a pandemia de Covid-19, eu acho que o que acabou acontecendo, né, é que a gente teve escancarado esse impacto da desigualdade de gênero, né, versus ciência. Então, isso teve um impacto enorme na produtividade feminina, tá? Justamente por conta, né, principalmente, de muitas mulheres terem uma divisão desigual, né, nos cuidados quanto aos filhos e também com as tarefas domésticas, então prejudicando extremamente essa capacidade das mulheres, né, trabalharem, enfim, e progredirem nas suas carreiras científicas, tá? Bom, então aqui alguns dados que eu trouxe para vocês, tá? Até o ano de 2019, a gente tinha cerca de 1.500 mulheres que já haviam feito parte, né, integraram essa iniciativa do Soapbox Science, e é com grande felicidade, né, que a gente fala sobre isso, que isso é um feedback importante que a gente teve das nossas participantes aqui no Rio de Janeiro, mas isso é um dado que é compilado pela equipe organizadora total, né, do evento lá de Londres, que todas as participantes, elas afirmam que isso fez uma grande diferença no seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Bom, e aqui eu estou mostrando para vocês um mapinha, né, no ano passado, como é que estava a distribuição desses eventos por todo o mundo. A gente, na América do Sul, a gente tinha, né, em 2019, apenas 2 países, né, o Brasil e a Argentina, realizando esse evento, mas existem eventos por quase todos os continentes, né, na América do Norte, Europa, África, inclusive também na Austrália, e foi um orgulho muito grande para a gente, né, ter a possibilidade de trazer esse evento tão importante, trazer essa pauta de discussão de ciência e da importância das mulheres na ciência pela primeira vez para o Brasil. A gente, aqui são só algumas características, algumas fotos, na verdade, do nosso evento, que aconteceu no ano passado, tá, pessoal? A gente contou com a participação de 12 cientistas incríveis, né, de diversas localidades do Brasil, tá? Tanto da região sudeste, né? O objetivo, na verdade, no momento em que a gente fez a seleção dessas participantes, foi tentar selecionar de uma forma igual, né, igualitária, assim, digamos, participantes do Brasil inteiro, para a gente ter uma representatividade. E aí eu falo da importância para vocês nesse momento, que foi, inclusive, e quando a gente está fazendo divulgação científica, da gente correr atrás, né? Existem diversas agências que fomentam eventos de divulgação científica, né? A organização desse tipo de evento. E a gente teve, no ano passado, um grant, né, internacional de uma sociedade britânica, né, para o desenvolvimento de microbiologia aplicada. Então, era um grant específico para eventos de divulgação científica, o que auxiliou a gente bastante na aquisição, enfim, de todo o material, né, para a confecção dos banners, dos soapboxes, né, que são essas plataformazinhas aqui que estão mostradas na fotinho, que eram nessas plataformas que as meninas subiam para falar, né, sobre cada uma, sobre o seu projeto. Então, a ideia de cada uma, né, era que fosse apresentado bem rapidinho, tá? Porque é o público leigo, então a gente tem que fazer uma interação com esse público que não fique muito pesado, tem que trabalhar, né, modular a fala, fazer isso de uma forma acessível, e não pode demorar muito, porque as pessoas acabam perdendo o interesse, tá? E o nosso evento no ano passado, então, ele foi realizado na Praça Mauá, né, e a gente acabou fazendo uma segunda
edição do evento, foram 2 dias seguidos, né, que a gente fez num local privado, que a gente acabou fazendo uma parceria com o Carrefour. Então, fizemos 2 dias de evento, sendo o segundo no Carrefour da Barra. Uma outra dificuldade nesse tipo de organização de evento, então, no caso de um evento público, a ideia, né, é que a gente não esteja associado com nenhum ambiente acadêmico, então, tudo isso demanda muito tempo, porque é necessário obtenção de alvará específico para realização, mas eu não estou falando isso no sentido de afastar ou desencorajar que ninguém se envolva nesse tipo de projeto, mas sim de que, embora hajam dificuldades, tudo isso é compensado pelo o que a gente consegue no final do evento, né? Então, aqui eu trouxe nesse slide essas fotos só para vocês verem, né, que esse é um dos motivos pela nossa paixão por esse evento. Todos os cientistas saíram de lá extremamente agradecidos, né, com um sentimento de gratidão muito grande, porque a gente viu que a gente realmente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era falar para públicos diversos, né, desde crianças até idosos. Então, a gente teve grandes estrelas no nosso evento do ano passado, como, por exemplo, esse menino, né, em que ele demonstrou um interesse enorme sobre ciência, ele falava, os pais estimulavam muito, e ele falava sobre diversos temas de ciência, ele discutiu com a gente brilhantemente. Então, assim, isso faz com que a gente, quando a gente tem contato, né, com o público nesses eventos de divulgação científica, a gente sai com o coração quentinho, né, os olhos brilham, a gente consegue falar sobre o que a gente faz e o que a gente ama, e a gente vê que realmente tem muito interesse, então, de pessoas diversas que talvez nunca tivessem contato com ciência. Não era o caso desse menino, mas outras crianças estiveram presentes no evento, né? Como, por exemplo, meninos, né, que estavam em condições precárias, enfim, estavam passando na Praça Mauá e ouviram um pouquinho de ciência. Então, isso foi muito gratificante para a gente se sente muito feliz em poder fazer parte desse evento. E um dos frutos que o Soapbox, né, do ano passado deu para a gente foi que algumas das participantes, né, acabaram levando esse nosso evento para outros estados do Brasil, né? A Sandy, que é mãe dessa pequenininha aqui, da Alice, né, que é uma fofa que participou do nosso evento, ela é física lá em Maceió, e ela acabou levando, né, o evento para Maceió, e a Luísa levou para Salvador. Então, assim, a ideia é que esse ano, né, houvessem os eventos fisicamente em 2 estados do Nordeste, né, como fruto dessa primeira edição que foi feita no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, os eventos presenciais não puderam ser feitos, mas isso não quer dizer que não vão ocorrer, né? Então, quais seriam os impactos principais desse evento para as palestrantes, né? Seria tanto o reconhecimento das universidades ou centros de pesquisa, como centros formadores de pessoas, né, de cientistas, de mulheres na ciência, e também que está sendo feita muita coisa importante, que tem aplicação também na vida das pessoas. E também, por conta disso, essas meninas, né, acabam tendo seus perfis, não só perfis na internet, tá, gente, mas elas acabam sendo vistas, né, e reconhecidas pelo público através da divulgação do evento na imprensa. Então, a gente contou com diversos parceiros no ano passado, como blogs, como a própria FAPESD divulgando nosso evento, o Butantan acabou divulgando nosso evento, a UF, enfim, diversas instituições, né, que tiveram pesquisadoras envolvidas no evento, acabaram divulgando essas pesquisadoras. Bom, e para o público, né, a gente acaba fazendo um questionário no final do evento, e dados que foram compilados, na verdade, de eventos, né, do mundo inteiro, mostram que a gente tem em torno de 1.000 visitantes por hora, então é um evento de grandes proporções, tá? 54% dessas pessoas que chegam a nós não são encaminhadas pelos monitores que estão nos ajudando, e o feedback que a gente tem é muito positivo. 84% considera muito agradável e 100% diz que voltariam, né? Então, por esse motivo, a gente acredita que a gente está fazendo um papel importante para a sociedade. Bom, então, como eu mostrei para vocês, o evento típico, né,
Eu falei que a gente contou com 12 cientistas no ano passado, é o formato típico desse evento, com 3 horas de evento, sendo que as meninas se revezam, né, nas caixas, sobre as caixas por 1 hora. Então, 4 cientistas falam por hora, mas infelizmente esse ano, né, a principal característica do Soapbox foi afetada pela pandemia. A gente não tem como fazer isso por conta da segurança das pessoas, né? A gente não tem como aglomerar tantas pessoas assim, né? E também não pode colocar as pessoas em risco. Mas isso não vai afetar o evento. A gente vai fazer uma edição online contando com pesquisadores incríveis, né? 10 meninas fazem parte da nossa edição do Rio de Janeiro esse ano. Enfim, eu não posso me estender muito mais, mas uma delas é a doutora Luciana Costa, né, que é do Instituto de Microbiologia, uma virologista que está envolvida diretamente agora, né, no estudo de SARS-CoV-2, então que vai agregar bastante para o nosso público, e diversas meninas, enfim, com temas variados, meninas da engenharia de materiais, oceanografia, da microbiologia, enfim. Teremos uma menina que faz doutorado em psicologia, e eu acredito que vai ser muito rico esse evento também, mesmo sendo online. Então, a gente ainda não tem data certa, ele vai ser em dezembro desse ano ainda, a gente está finalizando alguns aspectos, então eu agradeço imensamente, né, o tempo que vocês dedicaram para ouvir um pouquinho a minha palestra, e peço que vocês sigam a gente nas redes sociais, no Instagram do Soapbox, a gente vai ter o maior prazer, e em breve serão divulgadas maiores informações sobre as meninas e como será esse evento esse ano, tá? Muito obrigada. Obrigada, Aline. E quem tiver perguntas, a gente vai abrir depois no final das 3 apresentações. Juliana, pode projetar sua apresentação para a gente, por favor. Bom dia, queria primeiramente agradecer a oportunidade, agradecer o convite, e diferente da Aline e da Caroline, eu costumo dizer que eu sou uma divulgadora científica nano. Eu ainda estou no início desse projeto. Esse é um projeto que tem sede no Instagram chamado Biofatos, e a princípio é um projeto individual. Sou eu que coordeno as publicações e o que vai ser publicado no Instagram. E, primeiramente, eu gostaria de chamar todo mundo para uma reflexão. O que será que a população brasileira pensa dos cientistas? Existe um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, e esse levantamento mostrou que a população, de uma forma geral, tem um alto grau de confiança no trabalho dos cientistas. Esse mesmo levantamento mostrou que 90% da população, 90% dos entrevistados, acreditam que o governo deveria manter ou ampliar os investimentos em pesquisa científica, e 73% acreditam que a ciência e a tecnologia trazem benefícios à sociedade de uma forma geral. Em contrapartida, 50% dos entrevistados falaram que não participam de atividade, só 50% participam de atividades culturais relacionadas à ciência e à tecnologia, e 90% dos entrevistados não souberam citar nomes de pesquisadores ou instituições que fazem pesquisa científica. Essas pessoas também não souberam citar tampouco o nome de universidades que fazem pesquisas científicas, e muitos reconheceram que eles não sabem o papel dos antibióticos em tratamentos de doenças. E aí vocês podem estar se perguntando, né, será que essas pessoas entrevistadas têm acesso à informação? Será que eles têm amplo acesso à internet, por exemplo? Bom, uma pesquisa feita pelo IBGE em 2018 mostrou que 79% dos brasileiros possuem acesso à internet em suas casas. E aqui mais à direita, nós podemos ver que desses 79%, 99% das pessoas têm acesso a essa internet pelo celular. Isso significa que a maioria, 79% dos brasileiros, tem um computador, praticamente, em suas mãos, e que pode acessar informações do mundo inteiro. Nós podemos fazer tour por diferentes museus, acessar diferentes projetos de divulgação científica, e essas são as vantagens, né? E como desvantagens, nós também podemos citar
a disseminação rápida de notícias de todos os tipos. Onde eu estou querendo chegar? Disseminação rápida de notícias que não são verdades ou que são meias-verdades, as notícias conhecidas como as fake news. Então, quando 79% dos brasileiros acessam essas notícias, eles têm que ter o senso crítico para saber se aquela notícia faz sentido ou se não faz sentido, qual informação ali está sendo omitida. Então, isso pode gerar uma grande disseminação de fake news, como a gente está vendo ultimamente. E para ter esse senso crítico, o indivíduo ele tem que ser letrado cientificamente. Uma pesquisa mostrou que 48% da população brasileira que vive em grandes metrópoles, eles têm letramento científico rudimentar. Isso significa que essa população, 48% da população, não tem discernimento, não consegue ter senso crítico quando lê uma notícia científica, por exemplo. E para quem não lembra o que é letramento científico, o indivíduo letrado cientificamente, ele tem condições de compreender o impacto da ciência na sua vida, ele tem condições de tomar decisões pessoais quanto à sua saúde, quanto à alimentação, e também até sobre recursos energéticos que nós usamos hoje em dia. Esse indivíduo letrado cientificamente, ele também consegue ler e compreender as notícias que envolvem a ciência, e além disso ele consegue refletir e criticamente, né, e tentar entender ali que informação está sendo dada, se alguma informação está sendo omitida ali naquele relato, e também consegue participar de discussões sobre ciências de forma confiante. Aqui mais à esquerda nós vemos um percentual estimado de adultos qualificados no nível adequado de letramento científico. Como vocês podem ver, o Brasil não aparece nesse gráfico, isso porque o Brasil possui apenas 5% da população adulta que vive em grandes metrópoles com um nível bom de conhecimento científico. E, com base nisso, o que acontece é que, apesar da gente estar vivendo a era da tecnologia, a informação está sendo disseminada rapidamente, nós também estamos vivendo, parece contraditório, mas nós também estamos vivendo a era da desinformação. Então, tem ocorrido a disseminação muito rápida de informações sem o menor fundamento científico. Um exemplo de fake news que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que a maioria deve ter recebido, foi lá no início da pandemia, uma corrente de rede social que dizia que todos deveriam tomar chá de erva doce e isso inativaria o novo coronavírus. Eu, inclusive, tive o trabalho e o carinho de conversar com uma colega minha sobre essa fake news, expliquei para ela que isso não tinha fundamento científico, e ela falou muito irritada para mim que nem tudo era artigo científico. Então, de uma forma geral, a população não entende a importância da ciência baseada em fatos, em referências científicas. E como a professora Tayane de Oliveira falou ontem, as fake news elas têm sido amplamente disseminadas porque elas representam como se fosse uma pílula de salvação. Gente, toma chá de erva doce e todo mundo vai ficar livre do coronavírus. Isso mexe muito com a emoção das pessoas e as pessoas acabam disseminando essas fake news porque elas acreditam que aquela informação é privilegiada e elas querem que todos fiquem salvos ali daquilo que ela quer se livrar. Então, esse é um grande problema sobre a era da tecnologia. E como isso pode ser resolvido? Com divulgação científica. Eu trouxe aqui um artigo do Jornal da USP, em que uma professora foi entrevistada e ela relata muito bem o papel dos docentes e das instituições de pesquisa na luta contra a desinformação. Segundo ela, a pesquisa científica não deveria ficar restrita à comunidade científica. Então, uma vez que nós fazemos pesquisa, significa que nós acreditamos que aquilo pode mudar para melhor a sociedade, então nós devemos disseminar esse conhecimento para o público em geral. E como fazer isso? Nós temos que desconstruir o nosso diálogo técnico, então facilitar a linguagem para que todos tenham acesso àquela informação. E a informação deve ser óbvia, nós sabemos, embasada cientificamente e de fácil acesso para o público geral. Inclusive, ela relata que algumas instituições de ensino superior já contam com estudantes para gerar conteúdos de divulgação científica. E isso é muito interessante porque esses estudantes que estão sendo responsabilizados por isso, pela divulgação científica, eles acabam adquirindo competências aí que vão ser importantes para o futuro deles na profissão. Como falar em público, tentar resolver dúvidas do público, se for uma nutricionista, como falar com uma pessoa para que ela entenda aquele conteúdo de uma forma mais palatável. E
biólogos, né, claro, acho que a maioria que está assistindo são biólogos, como falar até com seus estudantes, facilitar aquele diálogo técnico para que os estudantes, aí no futuro desse profissional, para que os estudantes entendam a sua informação. E isso tudo, essa luta pública contra a desinformação, ela ficou muito evidente com o começo da pandemia, né? Então, a divulgação científica, ela ganhou um espaço que ela já vinha ganhando, mas agora é um espaço urgente e necessário. Meios de divulgação científica, hoje nós temos diversos meios de divulgação, congresso, artigos científicos, documentários, palestras, iniciativas como Ciência Viva, podcasts, até trouxe aqui o Microbiando, que é uma iniciativa de professores da UFRJ, Dragões da Garagem, o Alociência, o Biomedcast, e também as outras redes sociais, que são as redes mais utilizadas pela população de uma forma geral. E só lembrando, divulgação científica é a divulgação do conhecimento científico com uma linguagem de fácil acesso para o público geral, não só para os estudantes daquela área, mas para o público em geral. E como surgiu o Instagram Biofatos? Bom, eu sempre fui apaixonada por biologia, desde criança, gostava de ler aquele Você Sabia, não sei se vocês conhecem, adorava ler Você Sabia, comprava revistas de ciência. Depois da faculdade, comecei a me apaixonar pela área de educação e também pelas áreas de mídias sociais. Então, a minha maior preocupação quando eu vou dar uma aula, fazer uma palestra, é tentar com que todos que estão ouvindo entendam aquilo que eu estou falando, por mais complicado que seja. E aí, dessa minha preocupação e desses meus amores que eu acabei de citar, surgiu o Instagram Biofatos em agosto do ano passado. Por isso que eu digo que é um projeto que ainda está no início. O Instagram Biofatos fala principalmente sobre ciências da saúde, então eu falo muito de biologia celular e parasitologia, que foram as áreas, inclusive, que eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ, então o foco é principalmente ciências da saúde, biologia celular e parasitologia, mas eu também falo sobre artigos científicos que estão sendo publicados recentemente, também divulgo conteúdo de livros didáticos, falo sobre notícias e também curiosidades do mundo da biologia. A maior parte do meu público são estudantes de biologia e biomedicina, mas eu também tenho públicos de outras áreas de atuação e que antigamente nós chamávamos de leigo, mas agora a gente não pode chamar assim, aprendi ontem na palestra, que são pessoas de fora da nossa área e que estão interessadas também em ciência. Então, isso também é interessante. A população em geral se interessa muito por ciência. Basta a gente tentar facilitar a nossa linguagem para que essa pessoa confie e aceite aquele conteúdo e leia aquele conteúdo e goste, porque as pessoas, de uma forma geral, elas se interessam por ciência. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa rápida que eu fiz no Instagram, Biofatos, sobre as postagens mais curtidas. Então, aqui nessa primeira linha, as 3 primeiras postagens são piadas, então, de uma forma ou de outra, piadas as pessoas adoram. Quem é meu seguidor sabe que eu não posto muita piada, na verdade eu evito, mas quando eu posto faz muito sucesso, as pessoas interagem muito com a postagem. Aqui, a 5ª postagem é uma postagem que eu fiz em janeiro sobre o novo coronavírus, e a 6ª sobre o Prêmio Nobel recente das 2 pesquisadoras que ganharam por ter desenvolvido o CRISPR-Cas9, e aqui a 7ª, uma postagem sobre os genes das mitocôndrias que foram editados recentemente, e aqui a postagem também das novas glândulas salivares que acabaram de ser descobertas, acho que na semana passada ou retrasada. Já os compartilhamentos também são de piadas, como a gente pode ver aqui no segundo caso, mas também sobre coronavírus. As pessoas compartilharam muito esses posts sobre coronavírus, sobre o Prêmio Nobel, que teve muito impacto na comunidade científica e fora dela também, apesar por serem 2 mulheres que ganharam ao mesmo tempo. E não vou falar muito dos outros, que eu quero dar um foco especial mais tarde. Salvamentos. No Instagram, nós temos a possibilidade de, ao ler o conteúdo de alguém, salvar aquele conteúdo para ler mais tarde, ou poder mostrar para outra pessoa mais tarde. E os salvamentos, os maiores salvamentos que eu obtive até o momento, foram sobre o coronavírus, que era uma grande novidade lá em janeiro, como eu falei, piada, mais uma vez, o coronavírus,
as novas glândulas salivares e também a explicação de como a coloração de grã funciona. E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre o alcance. Apesar de ter 1.600 seguidores até o momento, o alcance de um Instagram com essa quantidade pequena de seguidores pode ser muito grande. Então, por exemplo, essa primeira postagem aqui, que teve 11.000 visualizações, 11.000 pessoas viram essa publicação. Então, eu tenho 1.600 seguidores, mas 11.300 pessoas viram e leram essa publicação. Isso é muito interessante de ver, porque às vezes as pessoas ficam assim, não vou criar um Instagram não vou fazer divulgação científica, porque poucas pessoas vão acompanhar, poucas pessoas se interessam, não. Esse conteúdo vai ajudar outras pessoas sim, como vocês podem ver aqui pelo alcance de algumas postagens feitas por mim. E dentre as dificuldades está o equilíbrio entre o conteúdo científico, né, e o entretenimento. No final das contas, quem pega no Instagram no final do dia ou no seu intervalo de trabalho quer se divertir. Então, existe uma preocupação muito grande dos divulgadores científicos de fazer o conteúdo embasado, com referências científicas, mas também que seja um conteúdo bonito, um conteúdo agradável, que de vez em quando tenha uma piada, para que o público, de uma forma geral, se sinta acolhido e ali goste, tenha um prazer de ler aquilo. Outra dificuldade é manter uma linha editorial, porque no mundo da ciência, todo mundo sabe, a cada momento acontece uma coisa diferente, uma coisa importante, então sai um artigo, então, por exemplo, esse artigo das novas glândulas salivares saiu do nada, é óbvio, e aí todo mundo do meio da divulgação científica foi falar sobre as glândulas salivares, então não existe uma organização, mas sim o que o momento pede, né? Então, se sair um artigo muito importante na Nature, a gente precisa tentar, e aí eu já entro no próximo tópico da linguagem acessível, sair um artigo na Nature, na PNAS, na Science, com técnicas super rebuscadas, modernas, um conteúdo complexo, a gente tem que tentar traduzir de uma forma mais clara possível, com uma linguagem acessível para que todos consigam entender a importância, qual foi a descoberta daquele artigo, e entender as consequências daquela descoberta, entender a importância daquela descoberta. E dentre as dificuldades, eu não coloquei aqui, o que eu recebo muito também por direct são questões de prova. Eu recebo questões de prova por extenso. Recentemente eu recebi 5 questões de prova e eu tenho que responder educadamente, olha, eu faço Instagram para facilitar conteúdos, mas eu não posso responder conteúdos de prova, eu sou professora, eu não posso, eu acho muito importante o estudo, eu não posso chegar e responder as perguntas para você. Caso você tenha dúvida, você pode escrever para mim, e isso eu faço muito. Eu ajudo as pessoas, os meus seguidores, com algumas dúvidas, isso sim, mas questão de prova eu não posso responder. Isso vai contra os meus princípios, porque eu acho que realmente estudo é muito importante. E pedir para os meus seguidores falarem alguns feedbacks, falarem para mim o que eles mais gostam no Instagram Biofatos. E, resumidamente, o que a maioria das pessoas responderam é que notícias, artigos científicos, e também curiosidades. Essa foi, assim, a maioria foi notícias, curiosidades e artigos científicos. E, por fim, gostaria de deixar claro que essa é a minha gotinha no oceano, talvez uma gotinha ali com uma micropipeta, mas meu intuito é esse, divulgar ciência de uma forma fácil para que todo mundo entenda e, como a Aline acabou de falar, mostrar que nós cientistas somos pessoas normais, nos divertimos, temos vida e também fazemos ciência porque esse é o nosso amor. Então, gostaria de agradecer a oportunidade e obrigada. Excelente, Juliana, obrigada. Passar a palavra, então, para a Caroline. Muito boas palestras, meninas. Tá muito legal. Muito bem, bom dia a todos. É um imenso prazer, né, com grande satisfação, que eu estou aqui participando do 4º workshop de pós-doutores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Gostaria de agradecer bastante pelo convite. E eu venho hoje falar sobre o plantão LIP. Meu nome é Caroline Nogueira, eu sou mestre em Biofísica e aluna de doutorado do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Então, é importante que eu comece falando sobre quem somos, né? Nós somos um laboratório de investigação pulmonar
que estamos localizados no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Somos liderados pela professora Patrícia Rocco e temos como objetivo desenvolver estratégias terapêuticas para doenças respiratórias, reduzindo assim a mortalidade e melhorando a qualidade de vida do paciente com doença pulmonar, utilizando para isso modelos in vitro, in vivo e também estudos em pacientes. E como começa a nossa história nas redes? Bom, o início do LIP foi no Instagram, em dezembro de 2019, uma iniciativa bem tímida ainda, e a gente tinha como objetivo inicial compartilhar o dia a dia do laboratório, um pouquinho sobre as nossas linhas de pesquisa, né, um pouquinho de como é a realidade do cientista. Bom, essa história mudou um pouquinho de perspectiva no início de março, né, de 2020, desse ano, quando a OMS declarou a pandemia pelo coronavírus. De antemão, a gente já percebeu que era um momento em que era necessário que as pessoas, que chegasse até as pessoas, até a sociedade, de modo geral, informações seguras, né? Então, foi um momento em que as nossas atividades presenciais foram, então, canceladas, a gente começou o trabalho em casa, e aí foi juntamente com esse start que a gente decidiu que era importante que o nosso plantão LIP pudesse chegar até as pessoas, levando informações corretas, né? E a gente entende que, além da ciência, a divulgação científica é um compromisso social, né? Com o intuito de ultrapassar os muros da universidade para alcançar a população de um modo geral. E aí, nós podemos descobrir, e a gente ainda descobre diariamente, novas estratégias de alcance, né? Através de um trabalho em equipe, um trabalho árduo, né, mas muito prazeroso, com a missão de trazer informações seguras e de qualidade para toda a população. E aí o que a gente pode chamar de quarentena produtiva. Nós temos discutido, desde aquele início em março, diariamente, diversos artigos científicos. Vocês devem se lembrar que houve um período, durante essa quarentena, em que a publicação foi em massa, né, a publicação sobre Covid-19 foi enorme, e a necessidade de ter acesso a essas publicações científicas, compreender, discutir, né, no nosso grupo de trabalho e poder divulgar isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Através do desenvolvimento de novas habilidades. A gente precisou desenvolver novas habilidades, como, por exemplo, o aprimoramento da escrita, né, direcionada ao público leigo, o uso de ferramentas de designer gráfico para tornar essas publicações mais palatáveis, digamos assim, mais interessantes, estratégias de marketing digital também, que é importante, já que a gente está nas redes sociais. E a gente fez isso, a gente estudou, a gente trabalhou e colocou na prática, né, através da produção diária de conteúdo, de conhecimento, então, através de diversas pautas semanais. Além disso, nós descobrimos novas formas de comunicar ciência. Vocês devem se lembrar que no início da pandemia houve o boom das lives, então nós entramos nessa onda e nós nós organizamos 3 lives, com o tópico Covid-19, tendo diferentes abordagens, e é interessante dizer que antes das nossas lives a gente sempre colocava um quiz, fomentando, né, a participação do público conosco para entender melhor as dúvidas das pessoas e para respondê-las da melhor maneira. Além disso, ao longo das lives, a gente sempre mantinha o chat em aberto e respondia as dúvidas da população. Isso facilitou muito romper a barreira, né? Furar a nossa bolha e conseguir acessar mais pessoas. E nós fomos além, né? O Plantão LIP também colaborou, participou
de diversos eventos externos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos dessas atividades em que a gente teve a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, sejam do público, não posso falar leigo, né? Sejam do público não científico, digamos assim, que não são da área da ciência propriamente, mas também outras páginas de ciência, né, outros divulgadores científicos. Então, realmente está sendo uma experiência muito rica. E aí vocês devem se lembrar que o boom, né, das nossas publicações foi justamente com o início da pandemia, né, Oi, Camila. Covid-19. Mas hoje é com muita alegria que eu digo que a gente está tendo a oportunidade de abordar diversos outros tá tudo bem com a Cláudia, né? Eu vou deixar tudo setado aqui. E eu trago para vocês alguns exemplos de publicação, como, por exemplo, a história do Prêmio Nobel, ela que está esperando Eliezer para poder entrar na sala, 2020, além também de desconstruir alguns mitos da medicina e muitos outros assuntos, além de campanhas, como, por exemplo, o Setembro Amarelo, que não são direcionadas, né, diretamente relacionados com a ciência, mas que são de interesse da população e que são relevantes, né, que a gente precisa, de fato, fomentar. Bom, a gente faz isso através de uma abordagem séria, tendo um compromisso em desmentir fake news, em levantar alertas, né, mantendo sempre a população ligada da atual situação em que a gente está vivendo, que ainda é uma situação de pandemia. Mas também tendo uma visão bem humorada, né? Nós que utilizamos redes sociais o dia inteiro, a gente sabe que a gente precisa de um pouco de humor também. Então, visando uma aproximação maior com o seu público, o Plantão Lip também publica diversas postagens que são de um ponto de vista mais de humor, né? Com a produção de alguns memes. E é com uma imensa satisfação, né, que graças aos esforços da nossa professora Fernanda Cruz, agora o Plantão Lip é oficialmente um projeto de extensão da UFRJ, né, que tem como objetivo divulgar novidades científicas, desfazer mitos, interagir virtual e presencialmente com a sociedade, retirar dúvidas, mas também estimular que jovens possam desenvolver o seu pensamento crítico e interesse sobre ciência. Com isso, nós abrimos as portas do Plantão Lip para os extensionistas, alunos de graduação que se inscreveram no nosso plantão e ao longo desse último semestre estiveram conosco produzindo conteúdo diariamente. E também a nossa equipe, né, que é formada por profissionais das mais diversas áreas. Nós temos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, pós-docs e também professores que estão juntos, empenhados na produção de um conteúdo de qualidade e que possa chegar direto à população. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas, todos os profissionais que estiveram conosco ao longo desse caminho, que ajudaram com que a gente trilhasse esse caminho que a gente vem trilhando até hoje. E também parabenizar a UFRJ pelos seus 100 anos, ao Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho pelos seus 75 anos e dizer que é uma imensa honra poder carregar o nome do nosso instituto, levar a UFRJ a tantos cantos em que pessoas não têm essa possibilidade, ainda não tiveram essa possibilidade de conhecer o UFRJ. Então a gente consegue estar agindo aí como uma ponte, né, que liga a produção do conteúdo que está na nossa mãe, a UFRJ, à população de um modo geral. Muito obrigada. Obrigada, Caroline. Obrigada às outras meninas também. Foram super legais as palestras. O pessoal no YouTube enviou vários comentários e a gente tem algumas perguntas aqui também. Antes de mais nada, fazendo propaganda de novo do Instagram de vocês, então quem quiser pode seguir @biofatos, @lip_UFRJ e @soapboxsciencebrasil. Começar com uma pergunta do Azuil Júnior, parece bem interessante.
Ele diz: Paulo Freire contribuiu com o advento de uma educação crítica e libertadora. A ciência crítica e libertadora. Sendo assim, é possível realizar a divulgação científica sem o uso da pedagogia? Deixo ao critério de vocês responderem. Pode ser para qualquer uma das três. Eu acredito que não. E é uma das coisas que eu me baseio muito na hora de fazer divulgação científica. Quem acessar o material que eu coloco lá no Instagram percebe que eu não coloco a minha opinião sobre o material. Eu sempre eu publico um artigo científico, eu leio o artigo, eu não adiciono informação nenhuma, eu tento facilitar ao máximo para que todos entendam e coloco a informação ali. E aí vai da interpretação e do senso crítico da pessoa, acreditar ou não, achar que deve pesquisar mais sobre aquilo. Eu, inclusive, gostaria que as pessoas me mandassem mais comentários falando: olha, achei esse artigo aqui, por enquanto ninguém faz muito isso, mas a minha preocupação é essa. Eu coloco a divulgação científica, a informação do artigo, mas eu, em momento nenhum, eu dou minha opinião para que o público leia e tenha senso crítico e tire as próprias conclusões a partir daquilo ali. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, que nós temos essa responsabilidade também. A ciência, ela não é baseada na nossa opinião. A ciência é baseada em evidências científicas. Então, é importante a gente botar essa evidência científica para que todos leiam e aí cada um tira as suas conclusões. Não sei se eu respondi completamente. Não, só uma coisa que eu queria adicionar, que eu acho que, né, traz uma reflexão, que ele fala sobre pedagogia, e isso talvez seja um dos grandes motivos porque muitos dos cientistas não se envolvem diretamente com a divulgação científica. É porque a gente, na maior parte das vezes, não tem essa formação, né? Os cientistas, muitas vezes até em sala de aula, têm dificuldade, né? Porque muitos dos cursos de pós-graduação não possuem como obrigatoriedade disciplinas que envolvam, né, matérias de pedagogia, o que é essencial não só para a divulgação científica, mas para que os cientistas sejam bons professores, né? A gente sabe que hoje a maior parte da ciência no Brasil é produzida dentro das universidades, a gente tem poucos centros de pesquisas onde o cientista é somente pesquisador, né? Então, assim, vale essa reflexão também do incentivo, não só, né, nas questões de divulgação científica, mas para que todo mundo, mesmo que não tenha, né, na sua grade da pós-graduação, que tente, né, se inteirar um pouco mais sobre algumas coisas de pedagogia, enfim, alguns aspectos da pedagogia que possam melhorar você mesmo, né, você como profissional, não só como divulgador científico, mas também como professor, para você ampliar a sua capacidade de falar para todo mundo o que você sabe, não manter aquele conhecimento só uma coisa sua. Uhum. Eu gostei muito desse seu comentário também, Aline. Eu acho que responde também a pergunta da Alexia Aquiles, que é justamente isso, como ultrapassar essa barreira da linguagem, né? Que a gente fica tão técnico nos nossos termos que às vezes parece impossível traduzir para uma linguagem mais simples. Eu acho que é exatamente isso, né? Procurar outros tipos de formações para que seja mais fácil de traduzir, né, o nosso conteúdo para a divulgação científica e não ficar somente restrito à formação científica que a gente recebe, né, na universidade. Essa questão sobre a linguagem, eu acho que é um ponto crucial, né? A nossa comunicação, porque quando a gente faz divulgação científica, a forma como a gente escreve ou como a gente se expressa é completamente diferente do que a gente está acostumado, da nossa zona de conforto dentro da universidade. Então, é um desafio realmente que cada divulgador precisa, né, romper e vencer para chegar até as pessoas. Eu acho que é um trabalho contínuo, né, um trabalho de adaptação contínua e extremamente necessário, porque é um compromisso nosso com a sociedade, né, a gente faz ciência para levar a ciência para as pessoas, né, essa tem que ser a nossa motivação, a gente faz ciência para melhorar a vida das pessoas, então nada mais justo do que as pessoas consigam compreender e entender isso. Uhum. Posso só adicionar um comentário, que eu acho que a grande dificuldade é que o nosso público, quase sempre, né, como cientistas, né,
ou são pessoas que estão no mesmo nível hierárquico que nós, digamos assim, no meio acadêmico, ou superior. Então, a gente está sempre tentando falar da forma mais rebuscada possível, né? Você tem que ser técnico, você não pode ser uma pessoa despojada demais, porque isso é mal visto, até numa apresentação extremamente, intrinsecamente científica. Mas a grande dificuldade da divulgação está aí. Você tem que fazer uma chavezinha, rodar na sua cabeça e falar, não, por que eu faço isso? Por que isso é importante? Isso não é importante só para o doutor fulano de tal ou para o pós-doc tal. O meu trabalho tem uma aplicação na vida do fulaninho que mora, sei lá, no interior do Brasil, num lugar remoto. Será que ele vai entender? Isso tem uma aplicação direta. Então, uma grande dificuldade é modular a fala sem perder conteúdo, né? A gente também não pode, digamos assim, que facilitar ao ponto de tornar o conceito errado. Mas isso realmente é muito difícil. Então, tem um exercício até, às vezes, que a gente propõe nos workshops de divulgação científica, para os doutores e pós-docs, tente resumir e falar da sua tese em 1 minuto. Então, você tem que ser capaz de ser sucinto, de usar palavras que todo mundo entende. Então, coisas muito bobas. O que é DNA? Tem gente que não sabe o que é DNA, você tem que explicar. Vai falar sequenciamento, nem todo mundo sabe. Então, é realmente uma grande dificuldade e é um aprendizado contínuo isso. Uhum. E só fazendo um adendo que a Aline falou, já estou acabando, Priscila, prometo. Não, pode ficar à vontade. O que a gente também faz esse trabalho diário, né? Só que a gente acrescenta como que a gente explica o que a gente faz para nossa avó, para nossa tia, né? Então, fazendo esse exercício, é um exercício diário mesmo, sem perder o conteúdo, como você falou, mas passando de um jeito mais acessível. Entendi. A gente já está perto do nosso tempo final. Então, teve vários outros comentários no YouTube. Convido vocês a depois ver a reapresentação da live lá. Ficou muito legal. O pessoal elogiou muito as palestras. Muito, muito obrigada pela participação de vocês e disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Convido ao pessoal do YouTube a seguir a página das meninas no Instagram. A gente já fez a propaganda por lá. E quem tiver algum outro comentário e mais perguntas também pode enviar diretamente para elas pela plataforma do Instagram. E é isso, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que é extremamente essencial, extremamente crucial, principalmente nesse tempo de fake news, de desinformação científica que a gente está vivendo. Então, a gente só tem a agradecer, em nome da comissão, por essa palestra e pela oportunidade de ouvir três meninas maravilhosas da divulgação científica. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau.